E hoje nós vamos para mais um Café na trilha do Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E Deus hoje dizia ao meu coração: você vai falar com pessoas que estão se sentindo pequenas demais, pessoas que estão se sentindo menores do que as outras. Então, se você está aqui, fique comigo até o final, que Deus vai falar ao teu coração. E mais do que falar ao teu coração, Deus vai aí, colocar um remedinho para sarar essa ferida e para que você possa florescer, para que você possa estar nessa trilha, porque sabe o que acontece quando nós estamos muito machucados, muito feridos, com a nossa autoestima muito baixa? Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Até às vezes a gente escuta, mas nós não conseguimos estar nessa trilha do Senhor, seguir os passos de Jesus, ir para o caminho correto, aquele caminho que vai nos levar ao sucesso, aquele caminho que vai nos levar ao êxito, aquele caminho que vai nos levar ao nosso propósito de vida. Então, se você está se sentindo já há algum tempo, tem pessoas que se sentem assim a vida inteira. Não é só de um tempo para cá, mas tem pessoas que, por causa de algum acontecimento, por causa de alguma situação que está vivendo, tem se sentindo muito pequeno, muito pequena demais. Você constantemente fica na comparação. Parece que sempre a grama do vizinho é mais verde, não é? E isso te traz um sentimento de invalidação. Tudo aquilo que você vai fazer não é suficiente. Então, muitas vezes você nem faz por causa dessa sensação, por causa desse sentimento, por causa dessa crença de que aquilo que você faz não é tão bom assim, não é suficiente. Então, eu quero trazer um acontecimento da minha vida, não faz muito tempo que isso aconteceu, e que me trouxe muita clareza sobre isso. Eu estava caminhando uma determinada rua aqui do meu bairro com o meu esposo, e nós íamos passando e tinha um senhor passando, atravessando, ele ainda não tinha atravessado a rua. E atrás dele vinha vindo um cachorro, que era desse senhor. E esse cachorro, ele andava muito de cabeça baixa. Ele andava muito de cabeça baixa. Ele andava muito cansado, sabe? A impressão que dava é que ele tinha, assim, sei lá, uns 15, 20 anos. Mas, olhando para ele, a gente via que ele não era, assim, um cachorro tão idoso. E o dono ia caminhando e esperando que ele viesse. Dava aquele tempinho, esperava para ele chegar, dava mais um tempinho. Só que quando chegou no semáforo, nós ficamos observando, chamou muita atenção. Quando chegou no semáforo, o dono dele atravessou rapidamente. O dono não esperou. O dono atravessou rapidamente. Então, ele chegou, quando ele colocou a patinha dele assim no asfalto, ele olhou para os carros, ele deu uma olhada até para o semáforo e ele ergueu a cabeça, ele arrumou totalmente o corpinho dele e ele atravessou rapidamente o semáforo. E nós rimos muito, eu e meu marido, a gente riu muito daquilo. E um tempinho antes a gente tinha saído da padaria. E nesse tempinho antes, quando nós saímos da panificadora, eu tinha um policial entrando no carro de polícia e eu falei assim para o meu esposo: olha só como que a postura faz a diferença na pessoa, né? Porque ele desceu todo imponente. E eu disse assim: se ele descesse de cabeça baixa, se ele descesse meio, né, ali esgualepado, qual respeito ele geraria nas pessoas?
Aí meu marido falou, realmente. Então, quando nós vimos depois o cachorro, foi um quebra-cabeça, né? A gente juntou ali. Então, por que eu tô te contando toda essa história? Porque que tal se hoje você mudar a sua postura diante da vida? Como você tem se portado? Como você tem se colocado? Para um pouquinho. Para um pouquinho agora. Agora eu te convido a dar essa pausa, parar um pouquinho para analisar como você tem se comportado. Qual tem sido a tua postura? Você tem andado de cabeça baixa? Você tem andado com os ombros caídos? Sabe, às vezes a gente nem percebe. Às vezes o peso da vida, as frustrações, as mágoas, a tristeza, ela vai nos pesando tanto que a gente muda o semblante, a gente muda a postura, a gente muda a forma de caminhar, a forma de responder, a forma de falar. A tua voz tem saído baixinha que ninguém ouve, a tua voz tem saído trêmula, a tua voz tem saído firme. Como tem sido o teu diálogo com as pessoas? Você tem falado, você tem mais se calado? Então hoje eu quero te convidar, primeiramente, a olhar como tem sido a tua postura. E depois de avaliar a tua postura, que tal mudar? Sempre temos algo para mudar. Então você começa a mudar aquilo que você pode hoje, sabe? Aquilo que você consegue começar a mudar hoje. Você começa a mudar hoje. A gente só consegue mudar quando a gente muda no exato momento que a gente está querendo mudar. Essa foi uma descoberta que eu fiz de tantas tentativas e fracassos. Se eu sou capaz de mudar agora, eu sou capaz de mudar daqui a pouco. Eu sou capaz de mudar mais daqui a pouquinho. Eu sou capaz de mudar amanhã, depois da manhã. Então, se um exemplo para você entender melhor, se eu sou capaz agora de não comer alguma coisa que eu gostaria de comer, de não falar algo que eu costumo dizer no impulso, se eu sou capaz de no presente frear os meus impulsos, eu sou capaz de mudar a minha vida, de mudar a forma com que eu me vejo. Então, voltando lá na história do cachorro, eu quero te recordar, aquele cachorro, ele estava desanimado, ele estava entristecido, vamos imaginar assim, e por isso ele andava de cabeça baixa, e por isso ele andava vagarosamente. Mas quando ele se viu numa situação que se ele não se colocasse em uma nova postura, em um novo movimento, algo poderia acontecer contra a vida dele, então ele se aprumou, então ele se ajeitou, então ele foi em frente. Ele teve a capacidade de mudança. Se um animal irracional tem essa capacidade, imagina você, imagina eu. Que capacidade nós não temos de agir diferente, de nos comportar diferente, de sermos diferente daquilo que nós já estamos condicionados. Então, vamos nos condicionar a sermos diferentes para sairmos desse ciclo, para você sair desse ciclo de se olhar e se ver pequena, de se ver pequeno, de olhar e sempre a grama do outro está mais verde, de sempre estar na comparação, se sentindo inferior. Então, o que você pode fazer agora? O que você pode, qual passo você pode dar nesse exato momento? O que você pode fazer? Eu não sei, levantar da cadeira e fazer um exercício, ir lá na cozinha e beber mais água, pegar um livro que está ali, que você já se propôs a lê-lo faz tempo e não começa, sabe? Se reconciliar com alguém, começar a tua vida de oração,
se fechar agora dentro do teu quarto e ir ter um secreto com Deus, conversar com Deus sobre todas as coisas que agora, nesse instante, já estão no teu coração? Eu não sei. Nós vamos em busca agora daquele que pode transformar a tua vida, aquele que pode te auxiliar, aquele que pode te colocar na trilha certa agora. Feche os teus olhos, respira profundamente, pelas narinas, solta grande o ar. E nesse instante, você recebe a plenitude do Espírito Santo de Deus, te dando uma porção redobrada de sabedoria, de discernimento, abrindo a tua consciência, limpando a tua mente, acalmando o teu coração, para que você agora tenha o discernimento de como começar nesse momento, já a partir de agora, a transformar essa forma com que você tem se visto. Você vai transformar a forma com que você se vê a partir das suas atitudes, as suas atitudes do presente. Por isso, Espírito Santo de Deus, clareia a mente desse meu irmão, dessa minha irmã que escuta esse vídeo agora, que eles possam ter verdadeiramente o discernimento em ti, como eles podem começar agora a restaurar a sua autoimagem. Você, meu irmão, minha irmã, é imagem e semelhança de Deus. Por isso agora o Espírito de Deus te dá a graça de voltar a se ver como você verdadeiramente é, a imagem e semelhança de Deus. E na imagem e semelhança de Deus, as suas atitudes precisam ser de filho, de filha de Deus. E o Espírito de Deus agora te dá a consciência, te dá a sabedoria de como começar nas mínimas coisas a transformar a sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, você vai deixar um amém aqui embaixo. Você escreve amém, tomando posse já. E se precisar, você volta nesse vídeo para se orientar de como você vai começar. Escute quantas vezes você precisar. E compartilhe esse conteúdo, porque muitas e muitas pessoas podem se beneficiar. Amém? Fica na paz.